Olá, hoje vamos conversar sobre a história da nossa cidade, Novo Hamburgo pré-emancipação até o final do Estado Novo. O meu convidado é determinado, comprometido e curioso. Filho do seu Pedro e da Dona Maria, graduado, mestre e doutorando em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Historiador e professor, atuou como voluntário no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, foi professor e coordenador dos cursos de graduação em História e Geografia do Instituto Ivoti, além de professor de ensino fundamental e médio das redes municipal e particular. É membro do Instituto Histórico de São Leopoldo, atual presidente da Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras e integrante do Conselho Fiscal da Associação Nacional de História, Seção Rio Grande do Sul. Publicou diversos artigos em revistas abordando temas relacionados com a história da imigração no Rio Grande do Sul, Estado Novo, nacionalização, disputas envolvendo política, religião e educação. Recentemente lançou o livro Tramas Enlaçadas, Política, Religião e Educação no Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX. Hoje teremos uma conversa de peso com Rodrigo Luiz dos Santos. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, e espero poder contribuir de alguma forma também. Eu achei curiosíssimo o nosso encontro nos últimos dias, porque adoro história e estudo bastante a nossa história regional. Adorei teu livro que tu vem lançando, falando dele, disponibilizou ele no domínio público todo, Sim. né? E aí eu fui descrever uma mensagem dizendo assim, te quero no Conversa de Peso. E eu disse assim, mas olha aqui, eu mandei uma mensagem para ele há 4 anos atrás. Aquilo foi curioso mesmo. Nós tínhamos um câmera da TV na época, o Rodriguinho, porque tem o Rodrigão e o Rodriguinho, o Rodrigo Luiz dos Santos, que tem exatamente, eu mandei para ele, mas estava falando contigo de verdade. Então agora, 4 anos eu olhei depois... aquilo assim... Bom, acho que não é pra mim, né? E agora Mas também não disse, olha, tu mandou pro lugar errado. Não, depois eu acho que eu respondi, esqueci. A memória não ajuda muito também, né? Ô, Rodrigo, mas que bom que esse encontro, então, tardou 4 anos, mas está acontecendo hoje aqui. É verdade, e tem as suas razões também, né? Adorei a tua participação na nossa Estação Hamburgo também. E não consegui ler todo o Tramas Enlaçadas, mas eu achei maravilhosa a trama ficciosa desse livro. Porque, evidentemente, que isso não é verdade, né? Bom, há controvérsias, né? Não, é interessante porque, claro, assim, até tu falou uma coisa que é uma preocupação. Porque, às vezes, a gente, na história, escreve muito para os nossos pares, né? O meio acadêmico. E teve uma intenção, um pouco trazendo essa coisa da literatura, de escrever já a dissertação, né? Porque o livro ele vem de uma dissertação, mas escrever de uma forma que um público em geral tenha alcance também, consiga entender aquela história, trazendo nomes que têm a ver com a nossa região, nomes que têm a ver com a nossa história, né? do Rio Grande do Sul, especialmente esse nosso entorno, São Leopoldo, Novo Hamburgo e também pegando a minha cidade, né? Campo Bom, que fazia parte desse segundo distrito de Novo Hamburgo até 1926. Né, mas são baseados exatamente na análise das documentações, mas uma narrativa que começa a entender essas tramas, como aconteceram desde o período pré-emancipação até ali o finalzinho do Estado Novo, né, que é o período que contempla... Porto Alegre. Sim, não tem enquanto sede do governo, né, e onde aconteciam os mandos e desmandos. Exato. Né? E até é importante isso, porque para a gente pensar que a história, mesmo seja da localidade, pode ser a localidade mais do interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre brinco, pode ser Morro Reuter, Santa Maria do Herval, que são... Vai pensar só localidades pequenas, mas o que acontece localmente está inserido com o que acontece em nível estadual, nacional e até mundial. Quando pega, por exemplo, o período do Estado Novo, tem toda a conjuntura da Segunda Grande Guerra. Então, isso tudo acontece naquelas localidades ou nessas localidades, mas tem a ver com o micro e o macro, né? Então, às vezes a história local a gente pensa ela de uma forma como se fosse uma ilha, ou fossem ilhas isoladas do que acontecia no resto do mundo. Não era bem assim, né? Tinha uma conexão, em menor ou maior escala, mas sempre tem uma conexão. Ou a chegada dos alemães da Alsácia,
que vieram membros do exército de Napoleão, né? E que já conheciam a escrita, já dominavam a língua e que foram acabando aqui sendo professores. Professores ou... E que lá eram mercenários de Napoleão, na verdade. Foram mercenários ou as próprias pessoas que vieram para cá, que tinham profissões lá. A gente acha que só veio colono para cá? Não, a maioria não era colono, a maioria já tinha algum tipo de profissão. Mas quando tem todo o contexto, as guerras napoleônicas, as guerras nos estados, que a Alemanha, a gente fala muito, os imigrantes que vieram da Alemanha. Na verdade, no período que eles vieram para cá, não havia a Alemanha unificada. É muito posterior, é de 1870. Bismarck inventou isso 50 anos depois. 50 anos depois praticamente. Então eram vários estados que muitas vezes em conflitos. Como, por exemplo, às vezes a gente tem uma parte da história que deixa alguns grupos de lado, como foram os degredados de Mecklenburg-Schwerin, que vinham de casas de correção por conta da pobreza, da miserabilidade, da revolução industrial que começava também a surgir, causando o fim do trabalho dos artesãos. Com isso, né, muitos vieram para cá na chance de poder melhorar de vida, mudar de vida. Né, porque havia o interesse parte do governo do Império Brasileiro e também havia parte do governo dos estados, né, os estados alemães ou estados germânicos. Mas aí a gente tem uma nação inteira como a Austrália, criada por degredados, por presos, né, ex-presos, enfim. Né? Ou que eram mandados para lá. Porque às vezes o conceito de crime naquela época, e uma ser nação pobre... muito desenvolvida hoje, né? Com alta qualidade de vida. Ser mendigo, por exemplo, naquela época, se não tivesse um salvo-conduto, fosse comparar hoje aqui com a nossa região, como se Novo Hamburgo e São Leopoldo fossem estados diferentes. Se tu atravessasse a BR-116 e chegasse na Charlau, sem um salvo-conduto, tu era preso. E não é porque tu era um criminoso que matou... Não, mas é por conta dessa questão da miserabilidade gerou um conceito de crime que é muitas vezes diferente do que a gente tem hoje, né? Começou a trabalhar muito cedo, 15 anos. 15 anos. Fábrica de calçado. Indústria calçadista. Leiturista da Corsã. E isso, fugindo de cachorro, levando mordida, mas era divertido. Eu gostava, assim, era mais magro na época, era bom para os adultos também. Correr bem daí. Hoje se eu tentar, já era. Por que escolher pela história? Bom, eu sempre gostei de história e vem aquelas coisas de família também, porque... A minha avó, ela morava conosco, então ela contava muitas coisas da época da infância dela, o meu pai também contava, né? O pai dessa minha avó, o meu bisavô, serviu o exército com Getúlio Vargas, o meu avô, ele teve na Guerra Civil de 1923, né? Um bisavô materno teve na Guerra da Degola, 1893 a 95, então quer dizer, e essas coisas... ouvindo e sempre gostei de história, né? Não sei como eu comecei a gostar, mas sempre gostei. Montando seu imaginário. Exato, sabe? E gostava dessa história do Rio Grande do Sul. Só que chegou um momento que eu pensava assim, teve um momento que eu pensava em fazer jornalismo, né? Mas depois, enfim, aconteceram algumas coisas, eu pensei, imagina, é uma situação lá em Campo Bom, de uma criança que um cara fugindo da polícia acabou atropelando, isso faz uns... quase 12 anos. Na época eu pensava fazer jornalismo, isso em 2007. Eu pensei, como é que eu vou entrevistar, né, os pais de um... Eu achava que eu não tinha, equilíbrio para essas coisas, assim, porque mexe muito. E eu comecei a levar mais a sério, porque todo mundo falava assim, tu vai ser professor de história ainda, na escola falavam isso. E eu comecei a levar mais a sério essa possibilidade, né. Em 2008... eu fiz o Enem, consegui bolsa do ProUni e entrei na Unicinos em 2009, né? E no ano seguinte, 2010, eu comecei a trabalhar como professor em Sapiranga, numa escola municipal, lá uma das maiores escolas do município, e de lá para cá, sempre em função da história, seja como professor, seja como pesquisador, seja atuando em outros espaços, como museus e arquivos, então, mas sempre ligado com essa área da história, do ensino e da pesquisa. Essa história tu ouviu do teu avô e do teu bisavô ou já é contada de um para o outro? Chegou a conviver com o avô? Não. O meu avô faleceu quando o meu pai tinha, na época, 5, 6 anos de idade, né? Eu acho que não, 5 anos de idade. Então eu não convivi, mas a minha avó contava muito disso, né? E pai e mãe contavam algumas coisas que eles sabiam também, porque eles também conviveram um pouco com com o pai ou com os avós, então, mas chegou de alguma forma. E tive sorte porque eu gostava muito, assim, como a avó morava conosco, eu era o neto que lia os jornais para ela, porque ela era analfabeta, mas ela gostava. Tanto que ela tinha uma vez, ela me mostrou, olha, eu tenho esse jornal aqui, era do dia que Getúlio Vargas se matou.
Então, ela faleceu em 97, isso foi ali por 94. Quer dizer, ela fazia 40 anos que ela tinha guardado aquele recorte e outros, porque ela não sabia ler, mas sabia, ó, isso aqui eu acho que é importante e gostava que a gente lesse para ela. Ela já fez a internet dela. Ela fez. O Google dela. Ela era, sabe, sempre incentivou assim, não teve, os filhos não tiveram a oportunidade de estudar, mas ela via que isso era importante. Sempre dizia, estuda, Rodrigo, estuda, que isso é importante, né? Então, eu decidi levar a sério o conselho, né? A degola foi a nossa revolução mais sangrenta? Foi. Porque a gente fala muito da Farroupilha, na verdade, mas a Federalista, em número de práticas, depois, né? praticamente 60 anos depois, foi um nível de violência muito grande, né? Não se tem até hoje números exatos, mas se estima que em torno de 10 mil pessoas foram mortas e há números entre 1.000 a 3.000 degolados. Né? A prática num episódio, 300 de uma vez. 300, isso. Que é a famosa prática da gravata vermelha, né? Por conta da degola, né? Essa prática se tornou muito comum até porque muitos dos soldados vinham da lida do gado. Então a prática com o gado era transplantada para a prática de guerra, né? E esse ódio dilacerado entre a Federalista, a gente tem pica-paus, que eram os republicanos, né, ligados a Júlio de Castilhos, e os maragatos ligados a Silveira Martins. Na de 23 é que a gente vai ter as figuras dos chimangos, que daí são os ligados a Borges de Medeiros, e os maragatos, dessa vez ligados ao Assis Brasil. Então é errado falar chimango lá em 1893. Não é o termo correto, mas às vezes a gente acaba misturando. É a sequência dos... É a sequência. O termo mais correto são os pica-paus. Conta do uniforme da Brigada Militar na época, que de certa forma foi reestruturada pelo então presidente interino do estado, Fernando Abbott, para já prevendo que o clima ia ser dos mais difíceis. E, exatamente, Júlio de Castilhos assume em janeiro de 93, logo começa a Guerra Civil. Em 1923 a gente teve uma reedição, então, dessa Isso, guerra. Né? Menos sangrenta, mas ainda assim não muito menos, né? Talvez sem tanto requinte de crueldade, já havia, mas também uma luta muito acirrada. Né? Sim, e que mudou um pouco os rumos do Estado a partir dali, que envolve a nossa região. Isso aí que eu queria chegar. O que de fato, que gente gosta de pelejar desde sempre no nosso Rio Grande do Sul, né? O que de fato a Revolução de 1923 lega para o Rio Grande do Sul, além da figura aí de Getúlio Vargas, que aparece mais fortemente? É muito mais a questão que começa a se dar um espaço maior para a oposição, né? Porque durante mais de 30 anos, os republicanos eles governavam e deixavam uma oposição fora do espaço político. E a partir dali, muda essa questão que tem uma participação maior, ou pelo menos um espaço maior para que essa oposição... Começa a conviver um pouquinho melhor. Um pouco melhor. O espaço não sempre matar eles têm espaço nas assembleias, na Assembleia dos Representantes, que é a atual Assembleia Legislativa, nos conselhos municipais, até alguns... intendentes, que hoje, né, o termo é prefeito, foram eleitos, poucos, mas alguns foram eleitos. Então, tem essa mudança e que vai... Né, contribui muito para depois a ascensão de Vargas ao poder, seja em nível estadual, mas também em nível federal, porque muito do que Vargas leva ao poder nacional, né, a gente fala muito a ligação depois de Vargas com o fascismo ou inspirado no fascismo, mas também tem muito dessa linha castilhista-borgista, da qual ele bebeu bastante no período aqui no Rio Grande do Sul, que ele faz parte de uma geração, que é a geração de 1907, né, que daí vem Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura, um ex-prefeito aqui de Novo Hamburgo, que foi nomeado na época do Estado Novo, o Odon Cavalcante, que é uma geração que convive com essas lideranças, especialmente o Borges de Medeiros, porque o Júlio já tinha falecido, e curiosamente o Júlio de Castilhos morreu de câncer na garganta, né? Então, muita gente diz até aquelas maldições, né, aquela coisa sobrenatural, olha, mandou degolar, olha como é que ele morreu, mas não, na verdade isso é uma das lendas que envolve o Júlio de Castilhos. Quantos anos o Júlio governou o Rio Grande do Sul? O Júlio, ele foi 5 anos presidente do Estado, mas desde o início da República até 1913, é o ano que ele falece, ele é o mandatário do partido, do PRR. Então, ele é essa figura... Ele é a maior referência. Ele é a referência. Tanto quanto o governador em alguns momentos. Sim, ele é chamado de o patriarca do Rio Grande do Sul por conta disso, né? Por conta dessa Todos força... eles com inspiração positivista de Augusto Conte? Sim. O borgismo o Borges vai adaptar algumas coisas, o Júlio era mais radical. E o Vargas também, mas sempre tem um mínimo, uma certa noção positivista, né? O Júlio era muito mais enfático nisso.
Mas também conviveu no período de maior efervescência do Sim. positivismo e âmbito mundial daí, né? Isso, Aqui, evidentemente. Aqui o Rio Grande do Sul ele é um dos locais no mundo onde o positivismo foi levado a cabo, né, a prática. Acho que até hoje tem uma igreja. Tem o Templo Positivista de Porto Alegre. Lá, eu não sei como é que está hoje o funcionamento, mas existe. É um dos 4 templos positivistas que existem no mundo. Então. É o aqui de Porto Alegre. Muito bem. Getúlio começou então ali na efervescência do colégio mesmo, da faculdade. Isso, ali uma geração, aquele grupo entre 1900 a 1910 ali, aquele grupo que se forma na Faculdade de Direito de Porto Alegre, né, que hoje pertence à URGS, mas naquele período. E aí vamos combinar que eles deixam um legado para o mundo inteiro, não só para o nosso Rio Grande do Sul e Brasil. Sim. Acabam passando as fronteiras daqui. Isso, é o caso do próprio Oswaldo Aranha, que vai ter um papel importante na criação do Estado de Israel, né? Presidindo pela primeira vez, a primeira reunião das Nações Unidas, e até hoje o Brasil fala em primeiro nas Nações. Por conta desse papel que teve. Desse momento, isso. Que nasceu aqui, em Porto Alegre, com esse pensamento, essa efervescência política local. Exatamente. Vamos trazer essa conversa para Novo Hamburgo? Vamos. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o historiador Rodrigo Luiz dos Santos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o historiador e estudioso, um profundo estudioso da nossa história, Rodrigo Luiz dos Santos. E quando eu digo profundo, porque independente da profundidade que tu adentrou, a nossa história regional, ela foi muito pouco estudada, me parece, Rodrigo. Tem pouquíssimos trabalhos, literatos, né? Isso, tem alguns trabalhos mais locais, mas que abordam alguns pontos mais ligados principalmente à cultura, à religiosidade, ao patrimônio, mas pensando nessa coisa política e da junção de política, educação, religião, são poucos trabalhos que nós temos aqui. Bom, aí eu te confesso que eu não tinha visto nada ainda como esse trabalho que tu fez. Quem mais fez isso? Eu me inspirei, uma partezinha, tem um professor que foi professor da PUC, o professor René Gertz, que ele trouxe alguns elementos, mas ele também ele fez mais em nível de Rio Grande do Sul, né? Comparando. Então, a partir dessa inspiração também, eu optei por aprofundar as questões e pensando esse núcleo hoje do Vale do Rio dos Sinos, e especialmente Novo Hamburgo e São Leopoldo, que foram Novo Hamburgo ser a primeira emancipação do século XX, ser esse polo que vai rivalizar com São Leopoldo. Em 27, Novo Hamburgo foi a primeira? Isso. Olha só. Porque antes disso, já no século XIX, regiões que hoje pertencem a São Sebastião do Caí até Caxias do Sul, fizeram parte da colônia de São Leopoldo, depois da vila e município de São Leopoldo, durante um período. E a partir de 1875 tem a emancipação do Caí, né, que forma um outro município com os seus distritos, e vai começar essa transformação da região de São Leopoldo. Mas no século XX, o primeiro distrito a se emancipar, em 1927, é Novo Hamburgo. Mas não antes de deixar de ser do segundo distrito, por exemplo, a tua Campo Bom, né? Isso, Campo Bom em 26, né, ela vai, numa jogada política do João Correia, que era o intendente da época. Já prevendo a emancipação já de Novo Hamburgo? prevendo, e pensou assim, olha, vai chegar um momento que a gente não vai ter condições de impedir a emancipação. Mas como Campo Bom já era uma localidade com uma força industrial grande e que poderia render financeiramente para São Leopoldo, ele desmembrou e criou o 10º distrito, que era Campo Bom, isso em parceria com uma das lideranças empresariais e políticas da localidade de Campo Bom, que era o Gustavo Fetter. Por isso, um dos Fetter, que tem hoje o Largo, lá o nome, na fábrica que pertencia a eles. E o genro do Fetter vai ser o primeiro subintendente do novo distrito. Que é a forma de acomodar os anos, mais 32 anos depois. Isso, né? Porque depois, só em 59, Campo Bom se emancipa. Faz agora 60 anos. Tá aí as portas de... O que acontece em Novo Hamburgo? A gente tem muito forte as disputas. Chega a ser uma disputa à religiosidade naquele momento? Ela é utilizada como instrumento de identidade, e também tem uma rivalidade, porque a partir do momento em que acontece a República, né, já começa um pouquinho antes, mas com a República, os evangélicos, luteranos, enfim, as outras denominações religiosas que não tinham uma participação política em nível estadual maior, começam a tentar isso. Então, isso vai fazer com que essa coisa política seja utilizada por ambos os lados como instrumento de união ou de afronta em relação a outro grupo, né? Então, a questão religiosa, ela interfere
sim nesse E momento. aí a gente tem jornais em alemão Isso. protestantes, jornais em alemão católicos. Isso. Grupos políticos, escolas dedicadas a Exatamente. um elemento ou outro. A gente tem um episódio de que Porto Alegre vieram pessoas, quebraram a gráfica Rotermund em São Leopoldo, né? Depredaram todas as prensas. Novo Hamburgo quase teve uma situação assim, alguém segurou lá e trancou o trem que estava vindo. Isso. Né? Mas foi um momento, isso já ali, de grande problemática, que é aquilo que... Aí já a questão do nazismo, né? Exato, que é aquilo que acontece em nível mundial se refletindo aqui. Em São Leopoldo, por exemplo, quando se quebra a imagem, é porque muita gente confunde a estátua que tem lá na praça com o Padre Reuss. Não é o Padre Reuss, é o colono alemão. Mas depois que eu quase falei a imagem, que a gente acaba introspectando isso. Mas quando ela é destruída, ou quando tenta se mudar o nome de Novo Hamburgo, por exemplo, da cidade, não se consegue mudar o nome da cidade, mas se muda o nome do clube de futebol principal da cidade, que o Esporte Clube Novo Hamburgo se torna Floriano. Isso é tudo reflexo dessa prática, dessa política nacionalista refletindo o que acontece em nível internacional, que é o nazismo e a percepção das quintas colunas ou dos inimigos ou dos nazistas infiltrados aqui na região, em Novo Hamburgo e nas colônias também, nas áreas mais coloniais. Como é que fica o nosso primeiro intendente municipal eleito pelo povo? A figura dele parece de uma pessoa muito séria, mas um estudioso, um professor, né? Alguém que seja um querido, alguém que cuide da cidade, mas que acaba saindo do poder extremamente entristecido, né? O Leopoldo Petri, ele até através de uma documentação pessoal dele que existe lá em São Leopoldo, no Museu Visconde, e na análise das fontes, seja nos documentos, seja nos jornais, chega um momento em 1930 que ele vai ser visto com desconfiança por pessoas dentro do próprio partido, do PRR, onde... Fogo amigo. Era fogo amigo, seja localmente, seja em nível da comissão estadual. Porque tem até uma carta que quem escreve é o Protásio Alves, que era o vice-presidente, que naquele momento não era o vice-presidente do Estado, ele era do diretório central do PRR, que ele diz, olha, mas nós não vamos fazer nenhum movimento armado para tomar o poder, nós somos contra isso. Poucos meses depois, questão de 2 meses depois, Vargas embarca no seu trem e vai para o Rio de Janeiro. E os gaúchos vão e colocam seus cavalos, amarram no obelisco da Avenida Rio Branco. Então, nisso, e o Petri ele acaba posteriormente sendo preso, inclusive por não aderir à Frente Única, né, que era um movimento que unia o Partido Libertador e o PRR em torno da figura do Vargas, tanto aqui no governo estadual como depois no governo federal. Época, os partidos não eram nacionais. Não eram nacionais, eram regionais, né? Então, assim como os códigos de processo penal. Isso, havia era um federalismo nesse sentido, que uma independência maior para os estados em alguns aspectos. E que Vargas trata de unificar. Unificar, tanto que a queima das bandeiras, né, em 37, logo nos primeiros dias do Estado Novo, representa isso. Que é ele dando golpe dentro do golpe, né? Golpe dentro do golpe. Quer dizendo, agora não existe mais o regionalismo, o que existe é a nação brasileira. Então, e isso vai se refletir muito nas práticas, inclusive. Tanto que em 37, o então prefeito aqui de Novo Hamburgo, o Ângelo Provenzano, que era fiel ao Flores da Cunha, estava do lado do Flores da Cunha, ele vai ser retirado do poder e assume o Odon Cavalcante, que é um paraibano, né, casado com uma Kreff, da família do Jacob Kreff Neto, né, a sobrinha do Kreff, e é nomeado para cá prefeito justamente para dar um jeito nessa Novo Hamburgo, que era muitas vezes vista como muito germânica, para nacionalizar, mas ele mesmo vai ter que, mesmo sendo amigo pessoal de Vargas, mesmo tendo um respaldo estadual e federal, ele vai ter que negociar com esses grupos daqui, sejam esses grupos católicos, porque os luteranos viam ele com certo ressalvo, que ele era ligado à igreja. O casamento dele foi celebrado por Dom João Becker, né, que era o arcebispo de Porto Alegre, uma figura também bem polêmica no período. Então ele vai ter que negociar com esses diferentes grupos. Por isso mostra como essa relação... Ele defende o nazismo, Dom João Becker? Não. Ele defende o Estado Novo. Ele defende o Estado Novo. E chega a defender o integralismo em algum momento? Ele não diretamente, mas ele... Porque eu sempre brinco, assim, não é muito acadêmico o tema, mas ele é meio sabonete, assim. Por quê? Porque ele acaba de acordo com os interesses... Vamos trocar o nome dessa rua lá, então. Com os interesses ele vai pegar e vai agir, né, conforme as circunstâncias. Tanto que ele passa por vários governos estaduais e sempre vai tendo uma habilidade política muito grande, né? Então, ele
Mas ele é um nacionalista, ele se coloca contra o nazismo. E faz com que, dentro da igreja, né, qualquer coisa que possa ser vista como contrária ao Estado Novo, por exemplo, seja punido. É o caso do fechamento da Escola Normal Evangélica aqui, que é o atual Colégio Pasqualini, em 39 por conta disso, né, que na época mantido pelos jesuítas e pela sociedade a Volksverein, que era presidida nesse momento pelo Leopoldo Petri, que novamente volta... católico, né? Católico, católica, isso. Né? É muito... Jesuítas... não, a escola normal católica, né? O evangélico, a gente tem os casos aqui da Fundação Evangélica e do Colégio Oswaldo Cruz também. De vez em quando a gente confunde tanta informação que... É que tu falou dos jesuítas e falou do evangélico, mas daí fica muito claro que é dos católicos que queres falar. Tu chegou a buscar as referências evangélicas e católicas também aqui, nas escolas de referência, no Santa Catarina e Fundação. Na INH com mais de 180 anos. Isso, porque abarca desde o processo da Escola Comunitária Evangélica de Hamburgo Velho, passando pela escola que hoje é Oswaldo Cruz, então praticamente desde 1832. Né? Maravilha! Nosso tempo já foi, infelizmente, passa voando, uma pauta boa como essa, mas a nossa sugestão, tramas enlaçadas, política, religião e educação no Rio Grande do Sul, na primeira metade do século XX, falando muito de Novo Hamburgo. Né? É o Vale dos Sinos, é esse momento. A gente conversou um pouco no Estação Hamburgo sobre as figuras de do João Correia, as figuras do Viana Moog, né? e figuras aqui da nossa Novo Hamburgo. Eu vou te convidar mais vezes, que tu esteja com a gente, que a gente continue recuperando um pedacinho dessa história. Pode ser? Sim, pode ser, com certeza. Combinado, então. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. É sempre muito bem-vindo. Hoje numa conversa de peso com o historiador Rodrigo Luiz dos Santos. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.